Vacinação de mulheres grávidas contra a Covid-19 é suspensa em Santa Catarina. Governador Carlos Moisés e secretário da Casa Civil Heron Giordani visitam a Assembleia Legislativa. Polícia Civil desmantela a organização criminosa envolvida em roubos a estabelecimentos comerciais e veículos no norte do estado. Exportações catarinenses registram crescimento no mês de abril, mas balança comercial fecha em déficit. E veja também, nossos repórteres mostram os motivos que levaram a capital catarinense a ter a cesta básica mais cara do país. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a suspensão a partir de hoje da aplicação das vacinas contra a Covid-19 em mulheres grávidas aqui em Santa Catarina. Confira agora na reportagem de João Paulo Cardoso. A suspensão da aplicação da vacina fabricada pela AstraZeneca em grávidas foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio de uma nota técnica emitida na noite desta segunda-feira. De acordo com a Anvisa, a decisão é resultado do monitoramento de eventos adversos, feito de forma constante sobre as vacinas contra a Covid-19 em uso no Brasil. Em Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Saúde decidiu nesta terça-feira suspender temporariamente a vacinação de gestantes contra a Covid-19 em todo o estado. A medida inclui todas as marcas de imunizantes contra o coronavírus usadas em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina encaminhou uma nota para todos os municípios orientando sobre a suspensão da vacinação contra a Covid de todas as gestantes de forma preventiva. Aguardamos o encaminhamento de informações técnicas do Programa Nacional de Imunizações e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que possamos dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid nas gestantes com segurança. A vacinação de grávidas começou na semana passada em parte das cidades de Santa Catarina. Não há um detalhamento preciso de quantas mulheres já foram imunizadas e quais vacinas elas tomaram no estado. De acordo com o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, a medida foi tomada por precaução. Aquelas que já foram vacinadas, nós estamos monitorando, todos os municípios do estado de Santa Catarina têm monitorado as mulheres grávidas para qualquer surgimento de um efeito adverso diferente, que seja informada a Anvisa e ao mesmo tempo o Ministério da Saúde, que a gente faça o acompanhamento dessas pessoas. Não há motivo para pânico. É só uma suspensão temporária como uma precaução e é o que a gente tem feito quando se tem uma vacina como esta, que é uma vacina experimental, como todas as demais do coronavírus. O governo informou também que até o momento não recebeu notificações relacionadas a eventos adversos graves em gestantes que tenham recebido a vacina da AstraZeneca. Nós mostramos aqui no Band Cidade, você viu, na semana passada, o drama vivido por uma família de Ituporanga. Pai e 4 filhos haviam morrido vítimas da Covid-19. Pois o drama, infelizmente, ficou ainda mais triste com a morte de um 6º homem da mesma família. José Juarez de Almeida, de 48 anos de idade, estava internado no Hospital Bom Jesus desde o dia 27 de abril, na UTI geral da unidade hospitalar. Na semana passada, nós conversamos com a esposa dele, a Fabrícia, que estava com muita esperança de que ele se recuperasse e voltasse para casa. Ele é a 6ª vítima da mesma família que perde a vida em virtude da Covid. Antes dele, outros 5 membros dessa família tinham falecido por complicações da doença. A primeira a falecer foi a irmã caçula, Maria Rosimara, de 32 anos. Depois morreram o irmão, Antônio de Almeida, de 50 anos, o pai deles, João Alcide Almeida, de 70 anos, e os outros 2 irmãos, Zelirde de Almeida, de 45 anos, João Hércio Almeida, de 43. Dos familiares internados, a única que recebeu alta e voltou para casa foi uma das irmãs, a Lucimara. A mãe também chegou a contrair a doença, mas não precisou ser hospitalizada. Com mais esse óbito, o município de Ituporanga passa a contabilizar 53 mortes causadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. E 90 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Com essas mortes, vai aparecendo aqui no telão para a gente, chegou a 14.185.
o total de catarinenses que perderam a batalha, perderam a guerra para a Covid-19 desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade não para de subir e aumentou agora para 1,6%. 2.999 novos casos foram confirmados, portanto chegou a 914.946 no total de contaminações no estado e tem 881.763 pacientes recuperados, felizmente, essa é a boa notícia, e 18.998 casos em acompanhamento. 92% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, 84 leitos vagos atualmente. A pior situação é no norte do estado, com apenas 2 leitos disponíveis e 36 pessoas aguardam na fila de espera por um leito de UTI, 30 delas só no norte catarinense. Um engenheiro catarinense criou um equipamento que ajuda pacientes no combate à Covid-19. A reportagem é de Guilherme Bernardi. A bolha de respiração individual controlada foi desenvolvida pelo joinvilense Guilherme Thiago de Souza, que criou o dispositivo que funciona como um mecanismo de respiração artificial não invasivo, melhora e auxilia na ventilação e oxigenação de pacientes graves com Covid-19, evitando a intubação em muitos casos. Além disso, o capacete tem um sistema de vedação que dá mais segurança aos profissionais de saúde. O equipamento é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Esse equipamento foi projetado com um volume para que o paciente se sinta confortável. E a principal característica dele é a estanqueidade. O que é a estanqueidade? A estanqueidade é a capacidade de conter o vazamento, que é essencial para essa doença, para que evite a propagação dela. Então esse equipamento ele tem essa questão de vedação muito bem feita, muito bem elaborada, de forma a não haver vazamentos, conforme os projetos, testes que nós fizemos em laboratório. E a única saída de ar, ela ocorre através dos filtros. São filtros hospitalares que já são projetados e construídos para essa finalidade. A ideia inicial era criar ventiladores mecânicos. Depois de muita pesquisa e estudos, começou o processo criativo, construtivo e operacional da BRIC, como foi batizado o projeto. O primeiro protótipo da bolha de respiração individual controlada ficou pronto em 40 dias. Até o momento, mais de 3.000 unidades foram distribuídas em 15 estados brasileiros, inclusive Santa Catarina. Algumas unidades da bolha de respiração individual controlada já foram enviadas, inclusive, para outros países da América Latina. O dispositivo está em produção e disponível ao mercado. Nós acreditamos que com esse equipe, fruto dessa engenharia toda investida, nós vamos conseguir salvar vidas e ajudar a sociedade brasileira. São números assustadores, são mais de 100 mil, são cerca de 100 mil pessoas infectadas, já diagnosticadas, e 6 mil mortos. Então isso vai ser uma ferramenta muito importante para salvar vidas. E começou hoje em Santa Catarina a nova etapa de uma vacinação tão importante quanto a da Covid-19, a imunização contra a gripe. Nesta segunda etapa vão ser vacinados contra a gripe idosos com mais de 60 anos e professores. A campanha contra o vírus influenza começou no dia 12 de abril, com a vacinação de crianças entre 6 meses e 6 anos, população indígena, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas. De acordo com a gerente de imunização da Vigilância Epidemiológica Estadual, quem tomou a primeira ou a segunda dose de vacinas contra a Covid-19 deve ficar atento a uma regra importante. Cabe ressaltar que as pessoas pertencentes aos grupos da primeira etapa deverão continuar sendo vacinados e, para aqueles que estão também elencados como grupo prioritário da vacinação contra o Covid, precisam aguardar um intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina do Covid e a vacina da influenza. A população precisa ficar atenta às estratégias de vacinação dos seus municípios. É possível fazer o agendamento do dia da vacinação com o centro de saúde ou até mesmo comparecer à unidade sem contato prévio. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição desta terça-feira com os apresentadores Joana Treptow e Eduardo Oineg. Boa noite. Hoje foi dia da CPI da pandemia, ouviu o presidente da Anvisa, o Barra Torres. Ele foi perguntado sobre a vacina Sputnik à Rússia. E aí, quando é que chega? Quando é que libera? Ele disse que faltam documentos. Foi perguntado também sobre posições do presidente. E ele criticou o uso da cloroquina, ele defendeu o distanciamento social e o uso de vacinas.
A gente também vai falar sobre a situação dos reservatórios que abastecem as hidrelétricas. Como está essa situação? O presidente Jair Bolsonaro disse em conversa com apoiadores que a gente está prestes a viver a maior crise hídrica da história do Brasil. A gente vai mostrar para vocês qual é a situação atual dos reservatórios. Mas, bom, já adiantando, a gente vai ter que se preparar para economizar energia, porque a conta de luz vai aumentar. É isso, tudo isso e muito mais. Jornal da Band, a partir das 7h20 da noite. Contamos com você. Combinado. Veja a seguir, governador Carlos Moisés e secretário da Casa Civil visitam a Assembleia Legislativa. Os detalhes e o comentário de Roberto Azevedo você confere no próximo bloco aqui no Band Cidade.